Bom dia a todos, que a graça e a paz de Jesus Cristo esteja com você, com a sua família e com a sua casa. Que essa paz repouse sobre a sua vida e te conduza neste dia de hoje. Viva tranquilo, Deus está com você, Deus é por você. Amém? Vamos iniciar mais um devocional, mais um momento na presença de Deus, aprendendo mais da sua palavra, conhecendo mais sobre a sua vontade em nossas vidas. É um momento que podemos desfrutar da presença de Deus de uma forma mais íntima, mais plena. Esse é o objetivo do devocional. Entender que o Senhor é por nós. Amém? Sejam todos bem-vindos. Bom dia, Gi, que Deus abençoe. Sejam todos bem-vindos. Vamos iniciar o nosso devocional de hoje, que eu tenho certeza que vai ser uma palavra que vai nos abençoar. Bom dia, Elaine, seja bem-vinda, querida, Deus abençoe. Bom dia, Dani, seja bem-vinda, querida, Deus abençoe vocês. Alessandra, seja bem-vinda. Vamos começar o nosso devocional. Esse é o dia que o Senhor fez. Esse é o dia que o Senhor fez. E nele devemos nos alegrar. Vocês estão me ouvindo bem? Antes da gente começar. A voz está boa, estão ouvindo bem? Eu sempre pergunto porque já aconteceu casos do microfone não funcionar. Então é sempre bom, eu fiquei falando e ninguém estava escutando e também ninguém falou nada. Né? Mas vamos começar. Obrigado, Dani. Queridos, o devocional de hoje, ele vai falar um pouco sobre quando temos as expectativas frustradas. A gente, como ser humano, a gente é passivo de erro. A gente não sabe tudo. A gente não tem conhecimento de todas as coisas. Nós somos limitados. Nós somos limitados. Por isso, às vezes nos frustramos, às vezes nos decepcionamos. Às vezes somos afligidos por decisões erradas, por escolhas erradas. Isso é natural. Isso é natural. E eu sinto lhe informar que isso vai acontecer de vez em quando. Claro que a gente tem que tentar fazer com que não aconteça, que a gente possa sempre viver com as expectativas corretas, mas a gente é ser humano. A gente é um ser humano passivo de erros, e que bom que Deus sabe disso. Que bom que Deus nos conhece profundamente e nos conhece plenamente. Afinal de contas, Ele nos criou. O Senhor, Ele conhece a nossa estrutura, Ele conhece as nossas limitações. E Ele se fez homem e viveu exatamente tudo aquilo que estamos vivendo e passando na nossa vida. Mas eu quero falar hoje com vocês sobre o seguinte tema: vivendo além das expectativas. Quando as nossas expectativas são frustradas, eu preciso viver além delas. Eu preciso viver além daquilo que aconteceu, além daquilo que me decepcionou. E como base eu quero ler com vocês o livro de Abacuque. É um capítulo e versículos bem conhecidos de todos nós. Livro do profeta Abacuque, capítulo 3. Vamos ler do versículo 17 ao 19. E vamos entender nesse contexto o que é viver além das expectativas. O que é viver além das expectativas? Eu estava lendo essa semana esse livro e fiz algumas anotações. Aqui na minha mesa eu tenho um bloco onde ele sempre fica aberto com uma caneta, e na medida que eu vou lendo, eu gosto muito de ler, na medida que eu vou lendo eu vou anotando algumas coisas
devocional ele foi surgindo aos poucos. E ontem, quando eu cheguei em casa, eu cheguei um pouco tarde em casa, quando eu cheguei, eu orei a Deus e falei: Senhor, eu preciso de uma palavra, eu preciso de uma orientação do Senhor para que eu possa fazer o devocional. É um compromisso que eu assumi, primeiro com o Senhor, e depois com as pessoas que estão online, que sempre estão lá todos os dias, iniciando o dia na sua presença comigo. E eu comecei a folhear esse bloco e achei essas anotações, e aí eu montei esse devocional. E o livro do profeta Abacuque, ele nos deixa muito claro o que é viver além das expectativas. Diz assim a palavra de Deus, Abacuque capítulo 3, versículo 17 ao 19, diz assim: mesmo não florescendo a figueira, não havendo uvas nas videiras, tá? É a versão da nova linguagem de hoje, tá? Eu coloquei essa versão para ficar mais claro. Mesmo não florescendo a figueira, não havendo uva nas videiras, mesmo falhando a safra de azeitonas, não havendo produção de alimentos nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem boi nos estábulos, ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. O Senhor soberano é a minha força, Ele faz os meus pés como os do servo, Ele me habilita a andar em lugares altos. Mesmo que nada aconteça, mesmo que eu não veja os resultados daquilo que eu estou plantando e fazendo, mesmo que eu não ache saída nas situações da minha vida, mesmo que os dias estejam cinzas, mesmo que o ambiente não é favorável, mesmo que as vozes dizem ao contrário, mesmo que os sentimentos dizem ao contrário, mesmo que eu não esteja bem, mesmo que as coisas estejam totalmente fora daquilo que eu imaginei para mim, mesmo assim, o Senhor é soberano, Ele é a minha força, Ele faz os meus pés como os do servo, e Ele me habilita a andar em lugares altos. O que fazer quando as nossas expectativas são frustradas? O que fazer como nada sai do jeito que a gente planejou? Nada sai do jeito que a gente idealizou? O que fazer quando as coisas fogem do nosso controle? Eu quero pensar junto com vocês em algumas verdades que podemos extrair dessa porção da palavra. Algumas coisas que eu tenho certeza que vão me ajudar e te ajudar a viver além das expectativas. Além das expectativas. E a primeira coisa que a gente precisa entender é que a nossa expectativa ela tem que estar no lugar certo. A nossa expectativa não pode estar na situação, nas coisas, nas pessoas, nos recursos que temos. As nossas expectativas têm que estar em Deus, em Jesus Cristo. Ele jamais vai nos frustrar. Ele jamais vai nos decepcionar. E as nossas expectativas estando nele, independente das circunstâncias, vamos entender que Ele é a nossa força e que Ele é soberano. Isso foi um parênteses que eu quis abrir antes de falar o primeiro ponto. Coloque sempre as expectativas no lugar certo. Porque quando o foco está naquele que é perfeito, naquele que jamais erra, naquele que conhece a nossa estrutura e naquele que nos ama e nos reconhece como filho, jamais nos frustraremos. Mas, como eu falei no início desse devocional,
nós somos teimosos. Nós, às vezes, perdemos esse foco por causa de situações que ficam mais intensas na nossa vida e nos causam preocupação. A gente acaba nos frustrando. Entenda que a primeira coisa que precisamos entender quando vem uma frustração muito grande, uma decepção muito grande, é compreender que a sua vida não acabou por causa disso. Quando você tem uma perda muito grande, quando você tem uma decepção muito grande, quando algo foge do seu controle, a primeira coisa que você precisa compreender é que a sua vida não acabou. A sua vida precisa e deve continuar. A sua vida precisa continuar. Deus espera isso de você. Deus espera isso de você. No versículo 17 a gente vê uma produção chegando ao fim, uma situação complicada, um caos na vida de Abacuque. E precisamos entender que tudo indica que a vida acabou. Tudo indica que esse problema foi o golpe final na minha vida. Que essa situação foi o fechar da minha vida. No versículo 17 a gente vê essa situação, mesmo não florescendo a figueira, não havendo uva nas videiras, mesmo falhando a safra de azeitona, não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, ou seja, não tem saída. Eu não sei mais o que fazer, eu não sei mais para onde correr, eu não sei mais o que pensar, eu não sei mais o que sentir, eu não sei mais o que fazer. E numa situação dessa que a gente viu aqui, é o fim. É o fim. Existem situações que nos fazem pensar assim. Existem situações que fazem a gente olhar, e agora? O que eu vou fazer? O que vai ser da minha vida? A primeira coisa que você precisa entender é isso, a sua vida não acabou. Dentro de você ainda existe o pulsar do coração. Dentro de você ainda existe o fôlego de vida que um dia foi soprado em você. E eu creio, vendo esse versículo e imaginando essa situação, eu vejo a ideia de alguém que havia criado expectativas, porque fez uma plantação de uva, fez uma plantação de azeitonas, investiu nos gados, nos bois, colocou ele nos currais, criou uma expectativa em cima daquilo, de vê-lo de repente os animais crescendo, produzindo. Creio que de repente aquilo ali poderia ser a renda dele ou de uma família. E nada aconteceu. Às vezes você começa um negócio, às vezes você começa um projeto, às vezes você começa um sonho e você coloca naquilo expectativas. Sabe, queridos, não tem nada de errado colocar expectativas que você deseja que as coisas deem certo. Afinal de contas, ninguém age para que as coisas deem errado. Eu não vou plantar, por exemplo, uvas, crendo que elas não vão dar certo, que elas não vão produzir. Eu coloco expectativa naquilo que eu estou fazendo. É natural. Mas não faça disso a razão da sua vida, porque elas podem não germinar, não produzir. As uvas podem não nascer. Pense nisso. Pense nisso. É normal a gente colocar expectativas em tudo aquilo que a gente faz, e é saudável. A gente tem que crer naquilo que a gente está fazendo. Ainda mais se aquilo que a gente está fazendo estiver no centro da vontade de Deus.
tenha certeza que vai dar certo. Por isso que eu quis dizer que no início desse devocional eu deixei bem claro, a expectativa tem que estar no Senhor, sempre no Senhor, independente de qualquer coisa. Mas quando nos frustramos, precisamos viver além dessa frustração, além dessas expectativas que colocamos, porque tudo aquilo passa. Nem sempre tudo sai do jeito que a gente quer. Entenda que a vida não acaba diante das expectativas frustradas. Guarde isso. A vida não acaba diante das expectativas frustradas. De repente é um sonho que parou, é um projeto que parou, é um problema que causou consequências drásticas na sua vida. Mas entenda, a sua vida não acabou, existe o pulsar aí dentro, existe o fôlego de vida, existe um Deus te esperando reagir e levantar e continuar, além das expectativas. Existe um Deus soberano, que seus olhos estão sobre a sua vida, os seus olhos estão sobre os seus sentimentos, os seus anseios. E Deus está dizendo para você nesta manhã, ressuscita os seus sonhos, ressuscita os seus projetos, continua. A vida não acabou. A vida não acabou. Eis que faço novas todas as coisas, diz o Senhor. Eu tenho um projeto lindo para a sua vida, continua. Está com dor, continua. Está chorando, continua. Está triste, continua. Vai assim. Mas entenda, a vida não acaba diante das expectativas frustradas. Amém, queridos? Vocês estão comigo? Segunda coisa importante que a gente consegue extrair uma verdade desse texto é: alegre-se em Deus, apesar das adversidades. Alegre-se em Deus. Está vivendo uma expectativa frustrada? Está vivendo um problema? Está vivendo uma situação? Alegre-se em Deus apesar das adversidades. Sabe, queridos, eu já tive momentos muito difíceis na minha vida, extremamente difíceis. E a tendência nossa é piorar o que já está pior. Mas você deve estar pensando, mas como isso? Como é que eu vou piorar aquilo que já está pior? Você está vivendo uma situação tão difícil. Você está envolvido numa avalanche de sentimentos e pensamentos que estão te deixando para baixo. E como é que a gente consegue piorar essa situação? Dando lugar a ela, cedendo a ela, se entregando a ela. Ou seja, acreditando e confirmando tudo aquilo que está acontecendo. E dessa forma você consegue deixar a situação pior ainda. Você começa a reconhecer que a sua vida acabou, você começa a reconhecer que você não vale nada, você começa a reconhecer que eu não posso sonhar porque meus sonhos se frustram, eu não posso projetar porque meus projetos se frustram, e você começa a se autopunir, você começa a se autocriticar, questionar. Dessa forma você começa a perder a sua identidade em Cristo e você consegue deixar a situação pior do que já está. Por isso, alegre-se em Deus apesar das adversidades. Olhe além das expectativas frustradas e se alegra naquele que está do outro lado dessas expectativas, com as mãos estendidas, dizendo para você: vem, vem. Eu te ajudo a passar por isso.
Se alegre em Deus. A alegria do Senhor é a nossa força. É ela que nos sustenta. Versículo 18 que lemos, depois daquela situação trágica, onde todas as expectativas dele haviam se frustrado, todo o sustento dele havia acabado, ele não tinha nada, não tinha uvas, não tinha azeitonas, não tinha gado, não tinha ovelhas, não tinha nada. Tudo que ele investiu, tudo que ele colocou ali, foi por água abaixo. Mas no versículo 18, diz assim: ainda assim, ou seja, apesar disso tudo, ainda assim, eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. Queridos, vivam além das expectativas frustradas. Ainda assim, eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. E surge uma dúvida diante disso tudo: como é possível ter alegria? Como é possível glorificar a Deus, mesmo com as nossas expectativas frustradas? Se alegrando. Esse texto ele vai mostrar que o profeta se alegrou no Senhor e no Deus da sua salvação. Isso não está negando a realidade. Existe um problema, existe uma escassez, existe uma expectativa frustrada. Sim, existe, é uma realidade. Mas mesmo assim, eu me alegrarei no Senhor. E eu começo a olhar para tudo isso por causa dessa alegria, por causa dessa glorificação do nome dele na nossa vida. Eu começo a olhar todos esses problemas, essa escassez, essa falta que se apresentou na minha vida. Eu começo a olhar de outra forma. A alegria no Senhor muda a nossa visão. A alegria no Senhor muda a nossa perspectiva. A alegria no Senhor nos faz viver além das expectativas frustradas. Então, se a primeira coisa é compreender que a sua vida não acabou apesar das circunstâncias, a segunda é se alegrar em Deus. Se alegrar em Deus apesar das dificuldades. Sabe, o salmista que escreveu o Salmo 30, versículo 5, é um versículo também muito conhecido de todos nós. Ele faz a seguinte declaração sobre se alegrar, sobre a alegria. Ele diz: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Você não deve ler e entender esse versículo como o choro acontece à noite, mas quando amanhece o dia, vem a alegria. Entenda que o choro pode durar uma noite, ou seja, o choro acontece, o choro é necessário, o choro faz parte da vida, o choro está aí para ser chorado, o choro está aí para ser sentido. Não podemos negar a realidade, devemos chorar sim, devemos sentir sim, mas isso deve durar uma noite, isso deve durar um tempo. Mas devemos sim nos alegrar no dia seguinte, ou seja, passar por isso e se alegrar no Senhor, olhar para frente, viver além das expectativas frustradas. Ah, queridos, isso é tão libertador quando a gente entende isso, que devemos viver sim cada etapa da vida, cada momento da vida, mas sempre olhando além das expectativas, além da dor, além do sofrimento. O choro dura uma noite, mas a alegria, ela sempre virá pela manhã. Existe o além da situação que você vive. Existe o além do sentimento que você está sentindo. Existe o além
dos pensamentos que rondam a sua cabeça, a sua mente. Existe mais, existe além. Viva o que tem que viver, sinta o que tem que sentir, mas se alegre sempre no Senhor. Se alegre sempre no Senhor. Amém, queridos? Terceira e última coisa que podemos extrair, terceira verdade que podemos extrair desse texto de Abacuque, é que você precisa reconhecer que Deus é a força para você recomeçar. Deus é a força para você recomeçar. Jamais esqueça disso. Você não vai conseguir recomeçar pela sua própria força. Você não vai conseguir recomeçar pela sua própria vontade. Você não vai conseguir recomeçar sozinho. Entenda, Deus é a sua força para recomeçar. Eu não lembro de quem é essa frase. Eu lembro que foi de um livro que eu li, que é Vivendo Fortemente em Deus. É um livro que eu tenho, inclusive, aqui. Tem uma frase que foi colocada nesse livro, inclusive foi citada por alguém, eu não me lembro quem, eu lembro que eu anotei isso no meu bloco, que diz assim: alguém que viveu dias difíceis declarou o seguinte: Deus é a força para recomeçar quando tudo parece perdido. Deus é a força para recomeçar quando tudo parece perdido. Deus é um Deus de recomeço. Por isso, queridos, numa manhã como essa, precisamos acreditar que Deus nos despertou, nos trouxe nesta manhã, nos trouxe mais um dia para viver, porque Ele quer recomeçar uma nova história. Ele quer recomeçar um novo momento. Ele quer recomeçar novos sonhos. Ele quer recomeçar novos projetos na sua vida. Ei, olha além. Olha além. Deus é a força para recomeçar quando tudo parece perdido. E parece que esse era o entendimento do profeta Abacuque. Ele entendeu isso antes desse livro que eu li, Vivendo Fortemente em Deus. Abacuque já sabia disso. Abacuque já percebia isso. Tanto é que no verso 19 ele declarou o seguinte: o Senhor é soberano, o Senhor é a minha força. Ele faz os meus pés como os do servo. Ele me habilita a andar em lugares altos. Ele é a minha força. Ele firma os meus pés. Ele me habilita. Ele me prepara. Ele me conduz a andar em lugares altos. Sabe o que é lugares altos? Eu não sei se você tem essa noção, mas lugares altos é viver acima das circunstâncias. Deus, Ele te puxa da situação, te leva para cima, em lugares altos, onde você tem a visão do todo, onde você começa a entender o que está acontecendo, onde o seu foco se torna mais amplo. Deus te leva sempre em lugares altos. Ele faz você olhar em cima das nuvens. As nuvens podem estar negras, as nuvens podem estar cinza, mas acima dela existe um céu azul lindo. É o que a gente chama de modo cruzeiro do avião. O avião, quando ele voa no modo cruzeiro, ele está acima das nuvens, onde ele pode enxergar tudo, onde o piloto tem a visão do todo. Sabe, queridos, um avião para levantar voo, ele sempre vai contra o vento. Já parou para pensar nisso? O avião para levantar voo, ele sempre vai contra o vento. O vento está contra ele e ele está subindo contra o vento. E ele atinge o modo cruzeiro. Ele voa acima das nuvens. É isso que Deus está dizendo. Ele me habilita a andar em lugares altos.
Deus é a sua força. Deus é a força que precisamos. Deus é que nos sustenta. Deus é que nos faz descansar em pastos verdejantes e em águas tranquilas. Existe uma frustração? Existe. Existe uma realidade? Existe. Mas Deus te faz andar em lugares altos. E Ele nos capacita. Nos capacita e nos dá graça suficiente para recomeçarmos com a força que recebemos dEle. Com a força que recebemos dEle. Queridos, viva além das expectativas. Vive além dos seus sentimentos, além das vozes contrárias, além da situação, compreendendo que a sua vida não acabou, alegrando-se em Deus apesar das adversidades e reconhecendo que Deus é a sua força para recomeçar. Entenda isso, viva isso, experimente essa verdade. Existe vida além das expectativas frustradas. Existe vida além de qualquer situação que você possa estar vivendo. Às vezes você não enxerga um palmo à sua frente. Está tudo embaçado. Você não vê nenhuma saída. Você não sabe o que fazer. Mas se alegre em Deus. Entregue o seu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Viva além das expectativas. Sabe, queridos, Deus é maior do que tudo que você está vivendo, ou vai viver, ou já viveu. Deus é maior. Deus é maior. Amém, queridos? Esse é o devocional que eu quis trazer hoje para vocês. Me abençoou muito. Eu tenho certeza que vai te abençoar muito, está te abençoando muito. Comece esse novo dia olhando além das expectativas frustradas. Comece esse dia como um recomeço na sua vida. Comece esse dia crendo que o Senhor é contigo, que o Senhor é bom, que o Senhor é fiel. Sabe, querido, a fidelidade de Deus não tem nada a ver com as circunstâncias, com os sentimentos, com os pensamentos, com aquilo que deixamos de fazer ou fazemos, não. A fidelidade de Deus faz parte da sua essência, de quem Ele é. E Ele não muda, Ele é o mesmo Deus de ontem, de hoje e será eternamente Deus sobre nossas vidas. Amém, queridos? Vamos viver essa palavra hoje. Vamos compreender que a nossa vida não acabou. Vamos nos alegrar em Deus. Vamos nos alegrar em Deus apesar de qualquer coisa. Viva uma vida alegre. Viva uma vida feliz. Isso é uma escolha. Viver alegremente é uma decisão. Eu me nego, queridos, eu me nego a viver triste. Existem algumas coisas que nos tiram do eixo, existem. Viver alegre não significa negar a realidade, significa entendê-la, superá-la, vencê-la em Deus e se tornar cada vez mais maduro diante das situações. E sempre reconheça que Deus é a sua força. Amém? Vamos orar. Vamos orar para a gente entregar esse dia de hoje nas mãos do Senhor. Porque sem Deus nada somos. Sem Deus não conseguimos dar um passo. O próprio Jesus Cristo diz: sem mim nada podeis fazer. Vamos crer. Crer como o devocional de ontem que a gente escutou de Deus. Dias melhores virão. O melhor ainda está por vir. Deus faz nova todas as coisas. Deus não te acordou hoje à toa. Deus te acordou hoje, te fez levantar da cama,
te fez estar aqui agora, neste momento, é porque Ele ainda continua uma obra linda na sua vida. Deus ainda não acabou. Sempre que você abrir os olhos, entenda isso. Deus continua comigo. Sempre que você abrir os olhos, entenda isso. Deus tem ainda algo para mim. Sempre que você acordar, entenda. Obrigado, Senhor, por dar continuidade naquilo que o Senhor começou na minha vida. A vida é um dom de Deus. A vida é um dom de Deus. E temos uma responsabilidade muito grande de cuidar desse dom que Deus nos deu. Como? Vivendo intensamente, plenamente, todos os propósitos e planos que Deus tem para mim. Viva, desfrute. Você não acordou à toa. Não faça da sua vida perda de tempo. Não faça a sua vida perder sentido. E Deus, Ele te ama tanto, mas Ele te ama tanto, 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 que hoje você acordou. Hoje você está de pé, podendo o adorar, o glorificar, exaltar o seu nome, reconhecer que Ele é Deus na sua vida e se alegrar nele, porque esse é o dia que o Senhor fez e nele devemos nos alegrar. Amém, queridos? Vamos orar? Vamos orar porque a oração é uma conversa com Deus. A oração é um bate-papo com o nosso Deus e Pai. Existe prazer na oração. Deus ama ouvir a nossa voz. Então vamos orar e vamos clamar ao Senhor. Amém? Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus continuamos nessa presença maravilhosa. Obrigado, Senhor, por estar conosco. Obrigado por nos fazer acordar, despertar para um novo dia. Isso é um presente, isso é uma dádiva que o Senhor está nos entregando neste dia. Obrigado, Pai. Obrigado pela Tua presença, presença essa que nos transforma, nos conforta, nos alegra, nos faz continuar. Oh Deus, Tu és soberano, Tu és digno de toda honra, toda glória, todo louvor. Queremos Te adorar, Senhor, com a nossa vida. Queremos Te louvar com a nossa vida. Nós pertencemos a Ti, Senhor. Nós somos obra-prima, feitas pelas Tuas mãos. Oh Deus, como é bom saber e entender que o Senhor é por nós, que o Senhor está nos dando mais um dia para recomeçarmos, mais um dia para amarmos mais um dia para Te buscar, Senhor. Obrigado, Pai, o nosso coração se enche de alegria nesta hora. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra, que é vida em nós. Obrigado, Senhor, por não ter desistido de nós. Independente das adversidades, dos problemas, a nossa vida não acabou. Pelo contrário, somos vida no Senhor. Por isso nosso coração se alegra. Por isso exaltamos o Teu nome e Te glorificamos através da nossa vida, Pai. Obrigado pela Tua palavra de hoje que nos ensinou que independente das circunstâncias e das adversidades da vida, o Senhor é a nossa força, o Senhor é o nosso sustento. Pai, eu Te peço em nome de Jesus Cristo que tudo aquilo que não provém da Tua vontade, Senhor, seja queimado pelo fogo da Tua glória. Tira de nós, Senhor, tudo aquilo que nos impede de termos um relacionamento íntimo e profundo com o Senhor. Tira de nós, Senhor, todo medo, toda preocupação, toda angústia, toda voz contrária, todo pensamento incrédulo. Tira de nós, Senhor. E que em nós só haja espaço para a Tua presença e para a Tua paz. Cobre-nos, Senhor, com a Tua paz. Paz essa que excede todo entendimento, porque mesmo diante de qualquer adversidade que possamos estar vivendo, estamos em paz. Estamos tranquilos, na certeza de que o Senhor está nos conduzindo a pastos verdejantes e a águas tranquilas. Por isso, Pai, somos gratos, porque nesta manhã a Tua misericórdia se renova, nesta manhã o Teu amor nos alcança mais uma vez.
e estamos aqui, pronto para viver e desfrutar o dia de hoje, na certeza de que será um dia extremamente abençoado, porque esse é o dia que o Senhor fez. Obrigado, Senhor. Obrigado pelo teu grande amor. Obrigado por não ter desistido de nós. Obrigado por ser Deus em nossas vidas. Te amamos, Pai. Pai, eu te peço agora por todos aqueles que estão online comigo, derrama sobre eles a tua graça, o teu favor. Derrama sobre eles, Senhor, a tua paz. Que eles possam ser tocados agora pelo teu Espírito e sentir, Senhor, que tudo muda, tudo se transforma, tudo se restaura e um novo dia, um novo tempo está iniciando na vida de cada um deles. Pai, eu peço que o Senhor os abençoe de forma sobrenatural. Eu peço que o Senhor esteja em todos os momentos da vida, que todas as esferas das suas vidas sejam alcançadas agora pelo poder que há no Senhor Jesus. Pai, transforma tudo aquilo que precisa ser transformado, restaura tudo aquilo que precisa ser restaurado, Pai, nesta hora. Tudo aquilo, Senhor, que é deles, como plano seu, seja realizado na vida deles em nome de Jesus. Que eles possam viver plenamente, intensamente, todos os propósitos e planos que o Senhor tem para a vida de cada um deles. Que a tua boa mão esteja estendida sobre a vida deles, sobre a casa, sobre a família, sobre os filhos, sobre os negócios. Pai, ressuscita sonhos, restaura os projetos, porque há vida neles, e elas precisam ser plenamente vividas e desfrutadas, porque o Senhor os chama. Vem, e que eles possam caminhar diante da tua vontade. Os abençoe em tudo, Pai. Os abençoe em tudo. Esse é o meu desejo nesta manhã. Que eles sejam extremamente abençoados e tocados pelo Senhor. Eu não peço só por eles, Pai, mas por todos aqueles que assistirão essa live depois. Que eles possam sentir essa mesma presença, que eles possam viver intensamente por essa palavra e que eles possam ser tocados por ela. E que essa palavra produza fruto, Senhor, do entendimento no coração de todos. Obrigado, Pai. Obrigado por esta manhã. Obrigado por este dia que está começando. E que eu tenho certeza que será um dia extremamente abençoado, porque esse é o dia que o Senhor fez. E tudo que o Senhor faz é bom. Tudo que o Senhor faz tem a ver com os planos e os projetos que o Senhor tem para cada um de nós. Que possamos vivê-lo intensamente. Que possamos viver de forma plena, com a nossa fé inabalável e na certeza de que somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Obrigado, Pai. É no nome de Jesus que eu oro e é no nome de Jesus que eu agradeço. Amém e amém. Amém, queridos. Que Deus os abençoe. Que esta palavra seja uma palavra de vida e esperança para cada um de vocês. Compreenda que a sua vida não acabou. Alegre-se em Deus apesar das adversidades e reconheça que Deus é a sua força para recomeçar. Amém? Vamos viver o dia de hoje plenamente. Deus está te chamando. Vem, vamos juntos. Vamos desfrutar desse dia que eu preparei para você. Amém, queridos? Estamos aí continuando o nosso desafio do devocional, que é a leitura do livro de Provérbios. Hoje vamos ler o Provérbios capítulo 24. E vamos continuar nos alimentando da palavra de Deus. Tá? Não faça só desse devocional o seu momento com Deus. A vida com Deus é uma vida de relacionamento, é uma vida diária. Depois desse devocional, continue vivendo na presença de Deus. Continue tendo esperança. Continue olhando além das expectativas. Deus é fiel. Deus é fiel. O que Deus preparou para você é exclusivamente para você. Viva, desfrute. Amém, queridos? Para quem está chegando agora, fica aqui o meu bom dia, que Deus os abençoe. Estamos no final já do devocional, mas ele vai ficar gravado aí no meu perfil do Instagram. Depois de 24 horas ele vai para o meu canal do YouTube, tá? Quem não é inscrito no canal, vai lá, depois dessa live, clica lá no link do perfil e se inscreva no canal, tá? Para quem não sabe, eu também tenho uma lista de transmissão dos devocionais escritos,
tá? O devocional escrito é um devocional que eu faço de forma particular, é o meu devocional pessoal, e eu escrevo, adoro escrever também, né? Eu escrevo e compartilho numa lista de transmissão. Então, se você quer fazer parte dessa lista, essa lista ela é uma lista que eu costumo dizer, acorda as pessoas, porque eu mando muito cedo. Para você ter uma ideia, as pessoas já receberam o devocional escrito de hoje. Então, se você quiser fazer parte dessa lista de transmissão dos devocionais, lá no link da bio, lá do perfil, tem lá para você se cadastrar e receber o devocional escrito todos os dias. É sempre bom a gente ter uma palavra, é sempre bom a gente ter uma orientação de Deus para a nossa vida, tá bom? Então lá também tem, tanto no WhatsApp quanto no Telegram, eu tenho lista de transmissão, que eu já faço isso há muitos anos e todo dia sempre uma palavra para a gente. Amém? Queridos, se Deus permitir, amanhã estaremos aqui às 6 horas da manhã para mais um devocional, mais uma palavra de Deus para o nosso coração, um momento de oração. E fica aqui a minha gratidão, o meu carinho por vocês, obrigado por estarem aqui comigo. Eu sei que hoje é sábado, poucas pessoas, né, acordam cedo, né, aproveitam o sábado aí para descansar até mais tarde, mas vocês são corajosos, vocês estão aí firmes junto comigo, estão caminhando aí para o 7º mês de devocional, de domingo a domingo, todos os dias, às 6 horas da manhã. Enquanto Deus der graça e força, estaremos aqui. Amém, queridos? Que Deus os abençoe e tenham um bom dia na presença do Senhor. E até amanhã, se Deus quiser. Fiquem com Deus.